Você que se liga no canal de notícias, muito obrigado. Obrigado por você fazer parte da família que mais cresce todos os dias. O canal de notícias não é só um canal voltado a informações sobre INSS, sobre FGTS. Aqui também você encontra informações diversas, dicas, tutoriais e muita qualidade na informação. E mais, aqui no canal de notícias você confere todos os dias o que acontece lá em Brasília e também no mundo, só que de uma forma diferente, uma forma raiz, uma forma aquela que você conversa aí na rua mesmo. Por isso, aqui a gente não só trata de um assunto comum ou a informação de qualquer jeito. A gente traz a informação e tenta explicar ela para você da melhor maneira possível. Por isso, quando você se inscreve no canal de notícias ou quando você compartilha um conteúdo, você pode ficar tranquilo que a matéria que a gente traz para você, ela é verídica. E sempre a gente traz a fonte e coloca para você tudo o que você precisa saber e da forma certa a explicação ela passada. Hoje, dia 11 de outubro de 2019, novo contrato de trabalho prevê menos FGTS e isenta o patrão de recolher o INSS. Você está escutando isso sim, é verdade. Ah, isso aí deve ser uma fake news, é alguém que está querendo fazer alguma coisa diferente contra o governo. Não, não é não. Agora, no canal de notícias, você vai ter uma outra linha de informação. Hoje, a matéria foi publicada no site odia.ig.com.br e é isso que o governo está trabalhando. Já ouviu falar na reforma trabalhista? Bom, como se fala em reforma, se diz perder alguns direitos para poder conseguir trabalhar no futuro. Mas dá uma olhadinha nas novas regras que já vão valer para jovens de 16 a 24 anos e pessoas desempregadas há mais de 2 anos. A proposta está na mesa do ministro Paulo Guedes. Então, nós vamos desenrolar lá para você e para que isso não siga adiante, você é responsável para poder ajudar a combater essa situação. De que forma? Conversando, dialogando, compartilhando, colocando aí o que você pensa. Então, vem junto em mais uma notícia do canal de notícias. Se você não se inscreveu aí, se inscreve. Se quiser compartilhar, fica à vontade. E se ficar aí com dúvida, você já sabe. Deixe um comentário que a gente responde você. Bom, após a reforma trabalhista de Temer entrar em vigor desde 2017, uma mini reforma do governo Bolsonaro está aí sancionando em setembro, ou melhor, foi sancionada em setembro agora, uma nova lei. Agora a equipe do ministro Paulo Guedes quer fazer mais alterações nos contratos de trabalho, você sabia? Assim como as medidas anteriores, essa também tem, no caso, o segundo governo, o objetivo de reduzir o desemprego, que atinge 12,6 milhões de pessoas. Na mesa do ministro Paulo Guedes estariam a redução do recolhimento do FGTS patronal de 8% para 2%, a queda da multa rescisória de 40% para 20% e o fim da contribuição patronal ao INSS. Vou repetir para você dar uma olhadinha, hein? Na mesa do ministro Paulo Guedes estão as reduções do recolhimento do FGTS de 8% para 2%, diminuição da multa rescisória de 40% para 20% e o fim da contribuição patronal ao INSS. Essas medidas, segundo informações da BBC News, fariam parte de um novo contrato de trabalho para jovens de 16 a 24 anos e para quem já está desempregado, no caso, há pelo menos 2 anos, independentemente da idade. Com a redução do recolhimento para o FGTS, o empregado com esse tipo de contrato teria menos recursos na conta do FGTS, além de receber uma multa de 20% menor se for demitido. O argumento do governo é de que os custos mais baixos para os empregadores poderiam estimular as contratações. Para o advogado Sérgio Batalha, especialista em direito do trabalho,
Caso vingue essa proposta do governo, ela é inconstitucional. A proposta viola o princípio da economia previsto no caput do artigo 5º da Constituição, pois criaria uma discriminação em relação aos trabalhadores jovens ou desempregados. Já em relação à contribuição previdenciária, caberia na prática ao Tesouro Nacional desembolsar ainda mais recursos para cobrir aí o déficit da Previdência, já que a nova modalidade traria menos arrecadação diante da falta dos recursos do governo. Essa compensação é um dos pontos mais delicados do projeto na avaliação de técnicos que participam das reuniões. Além da questão fiscal, Guedes reconhece que o desemprego é hoje o maior problema econômico que o Brasil enfrenta. Segundo interlocutores, por isso a ideia é lançar ainda nesse mês propostas que poderiam estimular a geração de vagas. É importante acrescentar que a proposta não criaria emprego algum, apenas faria com que as contratações que seriam normalmente efetuadas pelas empresas fossem efetuadas mediante um novo sistema, ou seja, um único efeito seria reduzir a empregabilidade do trabalhador acima de 24 anos e, no caso do desempregado, há pelo menos 2 anos. Teria também um efeito recessivo, diminuindo os depósitos do FGTS e os valores sacados pelos trabalhadores, avalia a batalha. Procurado pelo jornal O Dia, o governo confirmou a existência das medidas e acrescentou que as secretarias especiais da Previdência e Trabalho e de Produtividade, Emprego e Competitividade apresentaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, propostas relativas às suas áreas de atuação. As medidas estão em estudo e só serão divulgadas quando consolidadas e aprovadas pelo ministro. Cabe destacar ainda que as mudanças podem ser por projeto de lei ou medida provisória e dependem da aprovação do Congresso. Se você não sabe, a taxa de desemprego hoje atinge 11,8% da população. O Brasil tem 12,6 milhões de pessoas procurando emprego, segundo os dados do IBGE. As pesquisas mais recentes mostram que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, em igual período do ano anterior. A taxa era de 12,1%. Os dados mostram que isso é explicado por níveis recorde em informalidade, ou seja, de trabalhadores sem carteira assinada ou de direitos trabalhistas. Os empregados sem carteira assinada totalizam hoje 11,8 milhões de pessoas e os autônomos somaram 24,3 milhões de trabalhadores no trimestre encerrado em agosto. Esses são os maiores valores da série histórica, iniciada em 2012, segundo o IBGE. A economista Mônica de Boll, pesquisadora da Peterson Institute em Washington, diz que o motivo de o mercado de trabalho estar sem reação ou reagindo pouco no Brasil são dados do crescimento da economia. Não tem espaço para a queda do desemprego em economia que não cresce, disse. O PIB brasileiro cresceu 0,4% no trimestre desse ano, segundo trimestre desse ano. Na comparação com os 3 primeiros meses do ano, no primeiro trimestre o resultado foi negativo. Na avaliação do economista, os últimos governos têm se preocupado mais com a rigidez das leis trabalhistas e menos com a proteção dos trabalhadores. Você não pode ignorar que medidas para reduzir o desemprego no Brasil têm que vir acompanhadas de preocupação com o nosso problema imenso da desigualdade, disse. Retirar rede de segurança do empregado pode estar reforçando a desigualdade. Uma medida que reduz a alíquota do FGTS, por exemplo, não resolveria sozinha o problema do desemprego, segundo Boll. Ela diz que um emprego formal com menos direitos se aproxima de um desemprego, ou melhor, de um emprego informal. Seria, aí no caso, um subemprego formal. O cara tem a carteira assinada, mas cadê o benefício da formalidade? No fim das contas, para a batalha, a proposta começa a oficializar a ideia do subemprego, com carteira assinada. Antes do subemprego, com menos direitos ou sem nenhum, era para os trabalhadores informais, agora será também para os trabalhadores com contrato de carteira assinada, critica. Então,
você já está dando uma olhadinha aí na situação. A taxa de desemprego, como você viu aí, hoje no Brasil é de 12 milhões de pessoas procurando emprego. Segundo os dados do IBGE, a pesquisa mais recente mostra que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, igual ao período anterior, a taxa era de 12,1%. Não tem espaço nesse caso, como você viu, para a queda do desemprego. Então, meu amigo, você está vendo aí que não é só a mudança uma mudança que o governo tem em mãos para poder decidir. Junto com ela, você vai ter menos recolhimento no FGTS, ou seja, menos dinheiro entrando para se aposentar. Você vai ter a multa de 40% caindo para 20%, vai beneficiar quem? Ao patrão. E para fechar, a redução do recolhimento patronal, que é de 8% para 2%, ou seja, menos fundo de garantia para você receber. Aí eu pergunto para você, no caso aí, valeu a pena ter votado no presidente que está aí? Se essa situação for sancionada por ele, você já percebeu que vai ter mais gente pobre e com isso mais pessoas recebendo Bolsa Família, mais pessoas deixando de trabalhar de carteira assinada e no futuro tendo que recorrer, no caso, para se aposentar ao BPC Loas. Então preste atenção quando você for votar daqui para frente, para não passar essa situação que você vem passando hoje e que milhares de trabalhadores, para começar, sabe quem vai ter mais emprego? Vai ser os jovens, de 16 a 24 anos. Por quê? Porque esse pessoal que está vindo aí vai receber menos. Ou seja, o jovem está na busca do serviço, correndo atrás. Então, essas reduções vai abrir espaço para mais jovens para trabalhar e a pessoa que já tem mais idade não vai conseguir tanto emprego. Pessoal que estiver achando que a gente está mentindo, o que a gente fala a gente não sabe, faz o seguinte, comenta aí, mostra pra gente que é diferente. O governo está aqui, está bem claro. Estão abrindo, você já percebeu que hoje as empresas estão contratando mais jovens aprendizes do que, no caso, as pessoas com mais idade, com experiência? Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, ok? Aquele jovem, ele não está tão preocupado com o futuro dele. Você pode ver que nas eleições que o pessoal vai votar, tem menos jovens votando. Se você tem aí de 16 a 18 anos, os jovens não estão correndo tanto atrás para poder votar. O que acontece? Eles vão pegar e detonar quem? Os jovens. Mas a pessoa tem que pensar que daqui a um tempo essa idade dela vai passar e ela vai entrar nesse grupo de risco que vai ter que ficar procurando o que fazer para poder, aí no caso, conseguir o emprego. Então, o que o governo está querendo fazer, ou melhor, o que a equipe econômica do governo está querendo fazer, não é abrir mais portas para emprego, é cortar custos dos patrões, com a desculpa de que esses patrões vão conseguir abrir mais vagas de emprego. Não vão apenas reduzir o que já tem aí e vão contratar menos porque vão poder mandar embora com mais facilidade. Se você pensa como eu ou diferente, deixe seu comentário no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. A matéria de hoje está aí. Novo contrato de trabalho já está prevendo menos FGTS, menos imposto recolhimento do INSS e também a multa de 40% pode cair para 20% quando você for demitido. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!